Pessoal, meu nome é Rodrigo Demarco, jornalista e escritor, autor dos livros de poesia Imerso e Escritos da Carne e também diretor do Lola 27, filme que vocês acabaram de assistir. Eu dirigi esse filme ao lado da Gianna Milani, também jornalista, filme que foi lançado no ano de 2019. É um filme que foi financiado pelo Fundo Municipal de Cultura aqui do município. Na época que a gente trabalhou no filme, nós estávamos em busca de uma história diferente. E aí surgiu a ideia de falar sobre o Alcides Furlim, né? Alcides, que é um artista, que é uma drag queen também, se apresentava na época em Porto Alegre, em bares da cidade. E aí resolvemos conversar com ele e contar um pouco da história dele, como drag, como que surgiu a ideia dele começar essa carreira artística, digamos assim, e indo para esse lado, né? Então o filme, a ideia central do filme foi justamente para explorarmos um pouco sobre esse mundo drag, né? Que agora, alguns anos para cá, começou a ser um pouco mais comentado, enfim, divulgado, explorado pelo cinema, enfim, programas de TV. Então foi por aí que a ideia nasceu e foi sendo desenvolvida. E na época que a gente estava fazendo o filme, nós discutimos bastante, eu e a Gianna, a jornalista e amiga minha, a gente trabalhava junto na época, no jornal aqui da cidade, sobre filmes, enfim, programas de TV. A gente lembrou na época do RuPaul's Drag Race, programa que em 2009 veio ao ar e fez um enorme sucesso. Eu diria até que é o programa que abriu as portas para a cena drag, abriu no sentido de começou a se falar mais sobre isso, sem preconceitos, quebrando paradigmas. Então a gente partiu daí na construção um pouco da história também, né? O que nos inspirou bastante a seguir com o projeto. Claro que a gente lembra também de artistas próximos aqui da gente, né? O Felipe Matzenbacher e Márcio Reolon, que fizeram Tinta Bruta e o Beira Mar, filmes gaúchos. A gente pode lembrar também indo mais longe, do Pedro Almodóvar, cineasta espanhol, que no filme Tudo Sobre Minha Mãe ele fala um pouco da cena também LGBT, não especificamente sobre o cenário drag, mas está na temática. O filme foi lançado em 99, então aos poucos, ano a ano, foi explorado bastante, foi sendo explorado bastante esse cenário. Eu vejo que tá um pouco mais, as portas se abriram ainda mais para a cena drag especificamente, né? O RuPaul, ele quebrou bastante esses paradigmas e a gente vê que cada vez mais novas produções estão sendo lançadas, exploradas, e não apenas no circuito alternativo, mas em grandes festivais de cinema. Então acho que isso é um grande diferencial. O Lola 27 foi um curta-metragem, como vocês assistiram, praticamente independente, com um recurso pequeno para ser produzido, que rodou basicamente, na época a gente rodou ele em Porto Alegre, em alguns locais de Porto Alegre, aqui em Bento, em Caxias. A gente escreveu ele em alguns festivais, mas não entrou, obviamente, em grandes circuitos, né? Foi uma produção mais independente, mas que, de certo modo, fez a diferença no formato que ele foi lançado e nas casas que o filme foi exibido. E a gente vê que essa temática LGBT ela tem sido bastante explorada, abordada em diversas camadas sociais, e isso é positivo, é bom, né? Quando paro para pensar no Escritos da Carne, o livro que eu lancei em 2017 e que eu produzi em 2016, ele tem uma temática erótica, é um livro de poesias que vai para o lado erótico. Foi, na época, até mesmo aplaudido, aprovado por grande maioria do Fundo de Cultura Sem Preconceitos, e o Lola 27, um filme que fala sobre a temática drag também. Então, é um assunto, são temas desse guarda-chuva todo que estão sendo bem explorados, e isso é muito bom, é positivo. A gente vê em saraus de poesia, em cine debates, a galera comentando, debatendo de uma forma livre, desconstruída,
sem preconceitos, e assim que é, né? Através da sétima arte também da escrita, eu acho que são temáticas que devem ser sim faladas, comentadas, discutidas, debatidas, e que bom que essa obra ela teve bastante colaboração com artistas de diversos segmentos, né? A Forro, que é uma cantora, uma cantora uruguaia, que ela trabalha bastante com a cena de música eletrônica, enfim. Eu já conhecia ela na época que a gente estava produzindo o filme, entrei em contato com ela. De imediato ela pediu, né? Qual é a temática do filme, que vai se tratar e tal, acho que tem uma música bacana aqui. Aí eu falei para ela e tal, e ela tinha acabado de lançar Drive Into the Night, uma música bem bacana, enfim, que acabou virando a trilha do filme e que fechou muito bem com a temática, né? Então, uma produção pequena, independente basicamente, mas que teve uma colaboração bacana, internacional, né, digamos assim, de uma artista do cenário independente uruguaio que tem um certo destaque. Então, mesmo sendo, o que eu quero dizer com isso mesmo tendo uma produção pequena, local, dá sim para se fazer algo bacana e expandir um pouco mais o projeto. E o Lula 27 acabou sendo isso de certo modo. E é isso então, galera. Espero que vocês tenham curtido o filme, tenham debatido, se vão debater o filme agora. É um assunto bem interessante, que merece sim ser conversado sobre. Temos uma pauta, assim, um guarda-chuva amplo, que a gente pode explorar bastante cinema, literatura para falar sobre isso, além do próprio curta-metragem. Infelizmente, eu não pude estar presente ali na exibição para o bate-papo. Imagino que tem uma galera massa aí assistindo. Mas é isso, espero que tenham curtido o filme e a gente se vê por aí. Até a próxima!